Boa noite. Existem dores que não nascem para serem removidas, nascem apenas para serem carregadas. Esta. Noite, duas formas de carregar a mesma dor. Dois homens sentam-se à mesma mesa. Carl Gustav Jung, o homem que acreditava que a escuridão interior podia ser enfrentada, nomeada e de algum modo integrada. Para ele, a sombra não era um inimigo a ser destruído, mas uma parte de nós que insiste em ser reconhecida. Émile Cioran, o filósofo que desconfiava profundamente de qualquer promessa de cura. Para ele, a lucidez talvez não fosse libertação, mas um tom de afastamento sem volta, uma clareza que não consola, apenas revela o que preferíamos não ver. A pergunta é simples e pesada. O que acontece conosco quando olhamos demais para dentro? Tudo aquilo que permanece desconhecido em nós não é apenas forte. Quanto mais forte, mais autônomo se torna. Eu chamo isso de sombra. Ela cresce no escuro daquilo que recusamos admitir. E quanto mais a ignoramos, mais ela governa a partir das margens da consciência. E você acredita que nomeá-la resolve alguma coisa? Os jovens que olham demais para dentro não se tornaram íntegros, tornaram-se estranhos, estranhos, confusos e ansiosos como os ausentes. A consciência excessiva não salva, às vezes apenas multiplica o sofrimento e cria uma nova forma de prisão. A consciência pode ser a ponte, ou pode ser a parede atrás da qual a pessoa se esconde. Mas aquilo que você chama de lucidez, Cioran, às vezes é apenas a recusa de viver segundo o que o outro espera de nós. Há uma diferença entre ver com clareza e fugir sob o pretexto de ver. Você ainda acredita que existe transformação? Eu acredito que existe transformação. Só não acredito que toda transformação seja uma melhora. Às vezes, a pessoa apenas troca uma máscara por outra mais sofisticada e chama isso de evolução. A lucidez, para mim, é o momento em que a máscara cai e não há nada por baixo que vale a pena celebrar. A sombra não contém apenas o que odiamos em nós, ela também contém o que tivemos medo de ser. Raiva, desejo, ambição, força, criatividade, a mesma vida que não tivemos coragem de viver. O que reprimimos não desaparece, apenas espera a oportunidade de voltar com outra forma, muitas vezes mais destrutiva. Então talvez a sua sombra seja mais generosa do que a minha. Talvez você nunca tenha permitido que ela falasse o suficiente. Ou talvez eu tenha permitido demais. Há quem se destrua por excesso de repressão, e há quem se destrua por excesso de lucidez. Eu pertenço ao segundo grupo, e não me arrependo, apenas constato. A integração que você propõe talvez seja apenas uma solução mais bem organizada. Você realmente consegue transformar tudo em uma sentença de moda? É um talento. Mas depois que o homem se torna menos dividido, o que ele faz com a clareza que sobra? Continua inventando as mesmas desculpas? Continua acreditando nas mesmas promessas? Eu não confundo consciência com distância. Conhecer-se não significa abandonar o mundo, significa finalmente perceber como você participa dele, inclusive nas suas recusas, inclusive na sua vontade de se afastar. Tudo isso também faz parte do jogo da psique. E se o mundo não merecer essa participação? Você está dizendo que o meu pessimismo pode ser uma forma de defesa. Talvez seja, mas a esperança também pode ser. A diferença é que a minha defesa pelo menos não mente sobre o que vê. Ela não promete luz onde só existe penumbra. Estou perguntando. Talvez você tenha transformado sua lucidez em identidade, e talvez eu tenha transformado minha esperança em método. Integrar a sombra não significa encontrar paz. Às vezes significa aprender a suportar uma verdade que antes não conseguíamos evitar, e continuar mesmo assim, sem garantia de redenção. Você também conhece isso. É claro, e ainda assim continua tentando. Existe uma diferença. Você tenta transformar a dor, eu tento compreendê-la. Você procura sentido, eu procuro honestidade. Às vezes, a honestidade é o único sentido que resta, e mesmo ela pode ser uma forma de crueldade consigo mesmo. Você acredita que eu preciso parar de mentir para mim mesmo? Talvez. E talvez você precise parar de usar a lucidez como escudo definitivo. Talvez estejamos falando da mesma coisa, de lados diferentes da mesma mesa. A sombra e a lucidez não são opostas absolutas, são duas faces da mesma recusa de viver superficialmente. Continuar sendo consciente do absurdo e olhar para o absurdo sem deixar que ele decida tudo, talvez a luz e a esperança não sejam a salvação,
Mas também não me peça para chamá-las de ilusão completa. Eu não cheguei tão longe. Ainda há um resto de resistência em mim, por mais que eu negue. Eu também não. Continuo acreditando que a sombra, quando enfrentada, devolve algo. Não necessariamente paz, mas uma forma de presença mais inteira, mesmo que doa, mesmo que não resolva o mistério de existir. Pelo menos deixamos de ser divididos entre o que mostramos e o que escondemos. E o que fazemos com essa presença mais inteira? Continuamos a viver como se a vida tivesse um sentido oculto ou aceitamos que a clareza final é apenas a ausência de ilusões e que isso também precisa ser carregado? Talvez a resposta não esteja em escolher entre sombra e lucidez. Talvez esteja em aprender a habitar a tensão entre as duas, sem precisar de uma resolução final. A psique humana não busca perfeição, busca totalidade. E totalidade inclui o que dói e o que ilumina. Dois homens, duas verdades, uma mesa, e às vezes uma pedra cai da cabeça, entra pela porta e bagunça tudo. Vocês ainda acreditam que o problema é a sombra ou a lucidez? O problema é que vocês ainda esperam que a verdade os console. Ela não consola, ela apenas exige. E a maioria de vocês ainda não está disposto a pagar o preço. A verdade não é um refúgio, é um peso. E quem não consegue carregá-lo, continua inventando filosofias para se proteger dela. Os diálogos deste episódio são ficcionais e inspirados nas ideias de Carl Gustav Jung e Emile Cioran. Não representam falas históricas atribuídas literalmente aos autores. Encontros Improváveis, Episódio 1, A Sombra e a Lucidez. A conversa continua, a mesa permanece. O silêncio entre as falas também faz parte do que está sendo dito. Quando falo de integrar a sombra, não estou prometendo felicidade. Estou falando de honestidade consigo mesmo. A pessoa que se recusa a olhar para o que carrega dentro de si acaba projetando isso no mundo. E o mundo se torna o espelho distorcido de tudo aquilo que ela não quis admitir. E a pessoa que olha demais também se perde. Há um ponto em que a introspecção deixa de ser clareza e se torna uma forma de narcisismo existencial. Você passa a viver dentro da própria análise. E a vida real, com suas trivialidades e suas pequenas alegrias, parece cada vez mais distante e sem importância. Isso também é verdade. A análise excessiva pode se tornar uma fuga, mas a fuga pela inconsciência é ainda mais perigosa, porque ela age sem que a pessoa perceba. Pelo menos quem olha sabe que está olhando, mesmo que sofra com o que vê. Você fala como se o sofrimento da consciência fosse superior ao sofrimento da ignorância. Eu não tenho certeza disso. Às vezes, a ignorância é a única forma de paz possível, e a consciência é apenas a descoberta de que a paz era uma ilusão. Talvez, mas eu prefiro uma ilusão desfeita a uma mentira sustentada para sempre. A psique humana tem uma tendência natural à totalidade. Quando uma parte é excluída, ela retorna, não como escolha, mas como destino. Sintomas, sonhos, compulsões, projeções, tudo isso são mensagens da sombra tentando ser ouvida. E quando a sombra finalmente é ouvida, o que sobra? Uma pessoa mais completa ou uma pessoa mais cansada? Eu já ouvi a minha, e o que restou não foi paz. Foi a certeza de que a vida é um acidente sem sentido e que a única dignidade possível é não mentir sobre isso. Essa certeza também é uma forma de sombra. Uma sombra sofisticada, intelectual, elegante. Mas ainda assim uma recusa. Você transformou o absurdo em identidade. E agora qualquer tentativa de sentido parece uma traição à sua própria lucidez. Talvez você tenha razão. Talvez eu tenha feito da lucidez uma prisão. Mas pelo menos é uma prisão transparente. Eu vejo as grades. Você ainda acredita que existe uma porta escondida em algum lugar? Eu acredito que a porta não está escondida. Ela está dentro da própria sombra. Não como escape, mas como passagem. Integrar não é eliminar o conflito. É parar de fingir que o conflito não existe. É carregar a tensão sem precisar resolvê-la de uma vez por todas. Carregar a tensão, isso soa quase como uma resignação, uma forma mais sofisticada de aceitar o sofrimento. Eu prefiro o meu cansaço. Ele pelo menos não se disfarça de virtude. Não é virtude, é realismo psicológico. A vida humana é tensa por natureza.
Quem busca a eliminação completa do conflito acaba eliminando também a possibilidade de crescer. A sombra, quando integrada, não desaparece, ela se torna aliada, uma fonte de energia que antes era desperdiçada em repressão. Aliada, você tem o dom de transformar veneno em remédio com palavras. Eu admiro isso, mas não confio, porque no final das contas, depois de toda a integração, a morte continua esperando, e a morte não se interessa pela nossa totalidade psíquica. A morte também faz parte da sombra, o grande desconhecido. Integrá-la não significa vencê-la, significa parar de viver como se ela não existisse. Significa viver com mais presença precisamente porque sabemos que o tempo é limitado. Viver com mais presença, eu já tentei. O resultado foi apenas a percepção mais nítida de que a presença também é passageira e que tudo que amamos, tudo que construímos, tudo que pensamos será apagado. A lucidez final é essa: não há permanência. E ainda assim continuamos a fingir que há. Talvez o fingimento seja necessário, talvez a mentira vital seja o que nos permite continuar, mas eu prefiro que essa mentira seja consciente, que a pessoa saiba que está escolhendo acreditar, mesmo sabendo da fragilidade dessa crença. Uma mentira consciente. Isso é quase uma definição de civilização. Nós vivemos de mentiras conscientes. A diferença entre nós dois é que você ainda quer melhorar a mentira. Eu só quero vê-la com clareza. A mesa permanece. As vozes se calam por um momento. O silêncio entre Jung e Cioran não é vazio. É o espaço onde a pergunta continua ecoando. O que fazemos depois que enxergamos? A conversa se aproxima do fim, não porque tenha encontrado uma resposta, mas porque a pergunta já fez o seu trabalho. No final, o que eu proponho não é uma solução, é um caminho que não promete chegar a lugar nenhum, definitivo, apenas que a pessoa deixe de ser estranha a si mesma, que reconheça o que carrega e que, a partir desse reconhecimento, escolha como viver. E se a escolha for não escolher? Se a única escolha honesta for a de não se envolver mais? Você chama isso de sombra? Não. Integrada. Eu chamo de lucidez levada até o fim. A recusa de participar de um jogo cujo final já conhecemos. Essa recusa também é uma escolha, e ela também tem um preço: o preço de viver pela metade, de observar a vida sem realmente tocá-la. Eu prefiro o risco de me envolver, mesmo sabendo que vou sofrer, mesmo sabendo que a sombra continua presente. Você é um otimista disfarçado de realista. Eu sou um realista que se recusa a ser otimista. A diferença entre nós não é filosófica, é temperamental. Você ainda tem esperança o suficiente para acreditar que a totalidade vale a pena. Eu já gastei a minha. Talvez, mas a esperança que eu defendo não é a de um final feliz. É a esperança de que, mesmo sem final feliz, ainda seja possível viver com mais verdade. E essa verdade, por mais dolorosa que seja, é preferível à mentira confortável. Preferível para quem? Para a pessoa que ainda tem forças. Eu já não tenho. A lucidez me custou a capacidade de acreditar. E agora eu carrego isso como se carrega uma doença crônica. Não se cura, apenas se gerencia. Então, talvez o que nos une seja exatamente isso: o ato de carregar. Você carrega a lucidez, eu carrego a sombra. Nenhum dos dois está livre, nenhum dos dois promete liberdade, apenas uma forma diferente de permanecer humano diante do que não se resolve. Humanos. Essa palavra ainda tem algum sentido para você? Para mim, ela se tornou cada vez mais vazia. Nós somos acidentes conscientes, e a consciência é o acidente mais cruel de todos. E mesmo assim, aqui estamos, conversando, tentando compreender. Isso também conta, não como solução, mas como testemunho, de que, apesar de tudo, ainda há alguém disposto a sentar à mesa e falar do que dói. Dois homens, duas verdades, uma mesa. O silêncio se instala e então a porta se abre. Vocês falaram tanto de sombra e lucidez, mas esqueceram o essencial. A vida não precisa da sua aprovação, nem da sua análise, nem da sua resignação. Ela simplesmente acontece. E a única pergunta que importa é: o que vocês vão fazer com o tempo que ainda resta? Continuar discutindo ou finalmente viver?
Os diálogos deste episódio são ficcionais e inspirados nas ideias de Carl Gustav Jung, Emil Cioran e Friedrich Nietzsche. Não representam falas históricas atribuídas literalmente aos autores. Encontros Improváveis, Episódio 1. A Sombra e a Lucidez. Obrigado por ouvir. Até o próximo encontro.